Eu venho cumprimentar os nossos irmãos com a graça e a paz do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, nós queremos falar a respeito do tema Como vencer a ansiedade. Nós percebemos, sabemos disso pelos noticiários, que a sociedade considera a ansiedade o mal do século. Porém, nós vamos perceber hoje, pela palavra de Deus, que a Bíblia vê a ansiedade como algo bem mais antigo. A ansiedade não é apenas o mal deste século, mas é o mal da humanidade desde que Adão caiu lá no Jardim do Éden. E ali está o início, o princípio, onde surgiu este problema pela primeira vez. E nós vamos perceber que a ansiedade que nós sentimos, a ansiedade do nosso coração, é um reflexo daquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Então eu quero chamar os irmãos a irmos todos à carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e convido a todos a lermos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. Está escrito assim na palavra de Deus: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém. Irmãos, vamos orar, vamos fechar os olhos, vamos reclinar nossas cabeças. Pai, nós viemos mais uma vez exaltar teu santo nome e engrandecer-te, ó Senhor, por toda a obra de tua graça em nosso favor. Meu Deus, pelo Senhor ser quem é, Deus todo-poderoso e santo, que sente misericórdia das tuas criaturas, meu Deus, e que se inclina para nos ajudar. Graças nós te damos, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, a quem reverenciamos, tememos e obedecemos. E nos achegamos, Senhor, à tua presença em oração, e para cultuarmos ao Senhor, e para conhecermos a tua palavra, porque o propósito da vida de todo aquele que é teu filho é viver conforme a tua vontade, ó meu Deus. E por isso, Senhor, nos achegamos diante de tua palavra, pedindo o teu auxílio, Senhor, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que a nossa mente esteja límpida e cristalina, para que o Senhor afaste toda a distração, toda a preguiça, Senhor, todo o mal, meu Deus, que tem afetado tanto esta geração, e nos abençoe, para que nós possamos compreender sob a ótica da tua palavra, sobre esta questão tão vital, tão importante, sobre este pecado tão grave, que é o pecado da ansiedade. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos estas coisas, meu Deus, e termos nossos olhos abertos para isto, e que o Senhor nos ajude e nos abençoe, para a glória do teu nome. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Como é que o mundo vê a ansiedade? O coração ansioso. Nós vemos que na sociedade é comum as pessoas afirmarem que a ansiedade é o mal do século. Você com certeza já deve ter ouvido isso. A ansiedade, o estresse é o mal do século. Porém, nós olhamos para a Bíblia e nós percebemos que a ansiedade, o desespero, a preocupação, a depressão não é só o mal deste século. Foi também o mal de todos os séculos antes desse. E a Bíblia nos mostra isso com muita clareza. Quando foi que a ansiedade surgiu? Qual foi o primeiro ser humano a sentir ansiedade, medo, depressão?
Qual foi o primeiro ser humano a sentir isso? Foi Adão. Na verdade, a ansiedade, estes problemas da natureza humana, eles surgiram pela primeira vez quando Adão e sua mulher, que antes viviam na companhia de Deus, que não sabiam o que era o sentimento de ansiedade, não sabiam o que era sentir medo, não sabiam o que era ficar preocupados, porque eles viviam junto de Deus, viviam na companhia de Deus, viviam na presença de Deus, e então todas as necessidades deles eram supridas por Deus. Eles não tinham preocupação com o amanhã, porque Deus estava com eles continuamente. A Bíblia diz que Deus os visitava na viração do dia, e aquele jardim, então, por providência de Deus, fornecia tudo o que eles precisavam. Eles não sabiam o que era viver preocupado, o que era viver ansioso. Até o dia em que eles escolheram assumir o controle da própria vida. Houve um dia que eles decidiram assumir o controle da própria vida e desobedeceram a Deus. Foi naquele dia, diante daquele pecado, daquele único pecado que aconteceu lá no jardim, que a Bíblia diz que os seres humanos, que então só existiam dois naquele dia, sentiram pela primeira vez o sentimento de medo, de ansiedade e de preocupação. O que causou isso? Qual é a origem da ansiedade? É o pecado. Foi a separação que o pecado promoveu entre o homem e Deus, que produziu no coração de Adão e de Eva, pela primeira vez, a ansiedade. E nós devemos ter consciência de que o ser humano, o homem, é o único ser, a única criatura de Deus que sabe o que é sentir ansiedade. Nenhum outro ser criado por Deus sabe o que é ansiedade. E o que é que causa ansiedade no homem? Na verdade, tudo. Se o homem está casado, o casamento dele produz ansiedade. Se a pessoa é solteira, ele tem com quem eu vou casar, ele fica preocupado e ansioso com isso. O trabalho produz ansiedade. Os estudos produzem ansiedade. A vida financeira produz ansiedade. A preocupação com os filhos produz ansiedade. A preocupação com a nossa saúde, com a juventude, com a vida de maturidade, a velhice produz ansiedade. Ou seja, onde eu quero levar os irmãos? Na verdade, tudo produz ansiedade no coração do homem. E o que a ansiedade produz? Medo e preocupação com o quê? Com o amanhã. Com o que vai acontecer amanhã. E este mal chamado ansiedade, então, ele está presente em todos os homens e mulheres, de todas as idades. Criança também tem ansiedade. Criança também sente preocupação. Crianças, adultos, homens e mulheres, idosos, de todas as classes, de todas as nações, do mundo todo. Todos sentem ansiedade. Todos os homens, você pode perguntar o que é ansiedade. Ele sabe o que é. Porém, a Bíblia condena a vida ansiosa. Por que a Bíblia condena? Porque a Bíblia define a ansiedade como um pecado. É isso mesmo que você ouviu. A ansiedade, de acordo com a Bíblia, é um pecado. E é um pecado tão grave quanto o assassinato, o roubo e o adultério. Então entenda do que é que nós estamos tratando. Nós estamos tratando da ansiedade. E a Bíblia define ansiedade como pecado. E assim como qualquer outro pecado, ele precisa ser combatido e vencido. Por isso o tema do nosso culto é exatamente esse. Como é que se vence a ansiedade? Como é possível vencer a ansiedade? Como é que Abacuque conseguiu vencer a ansiedade?
Como Paulo conseguiu vencer a ansiedade? Como eu e você conseguimos vencer a ansiedade? E é por isso que o Espírito Santo usa aqui a vida de Paulo para ordenar à igreja, dizendo: não vivam ansiosos. E o Espírito Santo moveu a pena de Paulo a escrever essas palavras, não para que nós apenas tenhamos uma qualidade de vida melhor, vivermos sem ansiedade. Mas, na verdade, não andeis ansiosos é uma questão de pecar ou não pecar. De evitar um pecado ou continuar caindo neste pecado. Você entende? Por isso, a gente precisa primeiro ouvir o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, para que assim nós venhamos pensar seriamente sobre o assunto. Precisamos ser convencidos de que a ansiedade realmente é um pecado. E você sabe por que nós precisamos ser convencidos disso? Porque senão você ou eu vai encontrar uma desculpa para viver ansioso. As pessoas encontram desculpa para viver ansioso. Você já percebeu? Encontram: a culpa é do meu pai. A culpa é da minha mãe. A culpa é do meu marido. Eu sou ansioso porque na minha infância aconteceu tal coisa. Você entende que as pessoas buscam uma desculpa para viver ansiosas? Assim como o ladrão procura uma desculpa para viver roubando, assim como o mentiroso procura uma desculpa para viver mentindo. Você está me entendendo? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Se nós não formos convencidos pela palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, de que a ansiedade é um pecado, e a Bíblia diz isso claramente, nós vamos encontrar uma desculpa para vivermos neste pecado. E a Bíblia nos diz claramente: não podemos viver ansiosos. Então, quanto mais rápido nós formos convencidos da enorme pecaminosidade que a ansiedade é, mais rápido nós vamos perceber o quanto a ansiedade ofende a Deus. Você entende que a mentira ofende a Deus? Você entende que o roubo ofende a Deus? Você entende que ser um avarento ofende a Deus? Você entende que todo tipo de pecado ofende a Deus? E que a ansiedade também ofende a Deus? E que é um pecado como qualquer outro pecado, que precisa ser vencido e combatido? Porém, nós vivemos numa sociedade que considera a ansiedade algo normal. É assim que a psicologia trata a ansiedade. Estuda um pouquinho. Você vai ver que a psicologia diz que a ansiedade é normal, que é assim mesmo, que as pressões, que as coisas que acontecem geram naturalmente, e não há problema nenhum em você sentir ansiedade. Mas a Bíblia diz que a ansiedade é pecado e que ela precisa ser combatida e vencida. Por isso, eu quero hoje fazer duas coisas, pelo menos. Fazer com que vocês entendam quão urgente é entender o pecado da ansiedade. Não segundo os conceitos da psicologia, não segundo os conceitos da nossa sociedade, não talvez segundo os conceitos que alguns de nós tenham a respeito disso. Mas nós precisamos urgentemente entender o que é ansiedade sob a ótica da Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito? Como é que Deus vê a ansiedade? O que Cristo disse sobre a ansiedade? E depois de entendermos a gravidade deste pecado, nós precisamos aprender a lutar, a combater a ansiedade e vencê-la, assim como Abacuque fez, assim como o apóstolo Paulo fez. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto aqui é o seguinte: nós precisamos definir o que é ansiedade. Porque talvez alguém pense que a ansiedade é uma coisa, outro pense que é outra. Bem, como eu já disse, a psicologia, os psicólogos tratam a ansiedade como algo normal. Como um problema de sentimentos, um problema que é algum desequilíbrio na questão psicológica ou sentimental, ou algum problema fisiológico mesmo. Então a psicologia trata isso como se fosse uma doença do corpo, ou uma doença mental, algum tipo de desequilíbrio. E nós sabemos o que é que a ansiedade produz. A ansiedade produz um sentimento de angústia. Um sentimento de angústia no seguinte sentido:
como se algo muito ruim estivesse para acontecer. Isso é ansiedade. A ansiedade é aquele sentimento angustiante e tenso de que algo ruim vai acontecer. Então a pessoa ela vive assim, sempre pensando o que vai acontecer amanhã. Mas e amanhã? O que vai ser dos meus filhos? E amanhã o meu casamento? E amanhã o meu trabalho? E minhas finanças? E o dinheiro? E os bens? E a pessoa então ela passa a viver assim. E viver assim, na ótica da psicologia, é um problema normal, é uma coisa normal, não é pecado. Só que a Bíblia trata isso de outra forma. Por isso, leia, por favor, comigo novamente Filipenses capítulo 4, verso 6, e vamos entender qual o sentido da palavra que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para aqui advertir a igreja. Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a palavra ansioso aí que o apóstolo Paulo usou, em algumas versões está preocupado, mas essa palavra no original ela significa despedaçar. Ou seja, viver ansioso causa como se causasse um despedaçar, como se houvesse duas forças puxando de cá e de cá, e o objetivo da ansiedade fosse despedaçar. Então essa palavra ela descreve bem o que a ansiedade produz. A ansiedade leva a pessoa, leva o ser humano a buscar uma solução para o dia de amanhã. Então, muitas vezes a pessoa ela tem uma preocupação com o dia de amanhã, ela acha que acumular riquezas aqui, que acumular bens vai ser a solução para o amanhã dela. E ela começa a pensar assim em algum momento. Então ela está sendo puxada para cá. Mas dali a pouco surge outro problema e puxa ela para lá. E a ansiedade ela vai então dominando a pessoa, deixando a pessoa inquieta, deixando a pessoa tentando resolver seus próprios problemas. E quando ela percebe, ela está tomada por um sentimento de grande aflição. Porque a ansiedade produz aflição. E esse sentimento de ansiedade, ela afeta não só a vida do ansioso, afeta também todos os relacionamentos dela. Uma pessoa ansiosa afeta todo mundo. Afeta as amizades, afeta o casamento, afeta o trabalho. Em tudo, a ansiedade vai afetar essa pessoa, porque ora ela está sendo puxada para um lado, ora ela está sendo puxada para o outro. E assim, a intenção, o objetivo deste pecado, qual é? Despedaçar, arruinar, destruir. Ansiedade mata. Ansiedade é o mal. Ansiedade é pecado. Como o adultério é pecado. Como o roubo é pecado. Como a mentira é pecado. Como o assassinato é pecado. E destrói. A ansiedade também destrói. Mas nós vamos perceber que o que Paulo escreve aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma, é um mandamento que foi dado por quem? Quem foi que ordenou que não deveríamos viver ansiosos? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Lá em Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, o Senhor Jesus usa 10 versículos do Sermão do Monte, quase a metade de um capítulo, para falar só a respeito da ansiedade. E Jesus diz lá claramente, não fiquem ansiosos. Não andem ansiosos, não vivam ansiosos. Por quê? Jesus deu a razão de por que o cristão não pode viver ansioso. Você pode abrir comigo lá, por favor? Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 32, está a razão pela qual a um cristão não é lícito viver ansioso. Jesus começou a falar da ansiedade que no verso 25, dizendo, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Mas no verso 32, Jesus nos dá o motivo, a razão, pela ansiedade ser um mal tão grande quanto é descrito na Escritura. Ele diz assim, pois os gentios é que procuram todas estas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Então, Jesus, quando ele fala da ansiedade, ele está dizendo
que quem vive ansioso não é o cristão. Ele chama aqui de gentios, mas no contexto aí significa pagãos ou incrédulos. O Senhor Jesus está dizendo que viver ansioso não é um estilo de vida de um crente, é o estilo de vida de um incrédulo, de um ímpio, de alguém deste mundo. Os pagãos que buscam tudo isso e por isso vivem ansiosos e preocupados. Por isso o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é para o seguinte: diante do sermão da montanha, diante do que o Senhor Jesus Cristo ensinou, um coração que vive ansioso é um coração incompatível com a fé cristã. Não é possível habitar a fé cristã num coração que vive ansioso. Por que não? Porque a ansiedade é exatamente a incredulidade. Não ter fé, não confiar em Deus. Não confiar nas promessas que Deus faz em sua palavra, não confiar na providência de Deus. E é isso que Jesus diz aí. O vosso Pai sabe do que vocês precisam. Um crente, ele confia no Pai, ele tem fé em Deus. Por isso que ele não fica ansioso. Ele sabe com quem Deus é e ele confia na palavra de Deus. Por isso, entenda isso. Viver ansioso é viver de um modo incompatível com a fé cristã, e quem disse isso não foi ninguém menos do que o próprio Salvador dos homens, do que o próprio Filho de Deus. Portanto, não importa o que a psicologia pensa, não importa como os evangélicos de hoje tratam isso, o que importa é o que o Senhor Jesus fala a respeito disso. Amém? Então voltemos, por favor, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, para entendermos o seguinte. Em quais circunstâncias um cristão pode viver ansioso? Leia de novo aí. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma define todas as situações possíveis para a vida de um ser humano. Coisa alguma quer dizer nem a preocupação com o futuro, nem o casamento, nem uma crise, nem uma guerra, nem uma enfermidade. Nada na vida pode nos desculpar por viver ansiosos. Não há desculpa esfarrapada que o pecador possa colocar para desculpá-lo desse pecado. Você entende? Porque o apóstolo Paulo colocou isso aqui: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Não há nenhuma desculpa que o ser humano possa apresentar diante de Deus. Porque este é nada menos que um mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E você se lembra que a ansiedade entrou no mundo por quê? Porque nossos primeiros pais desobedeceram o mandamento de Deus. Agora o Senhor Jesus coloca esse mandamento diante de nós. Jesus, ele veio e ele desfez o que Adão fez. Foi por Adão que a ansiedade entrou na humanidade, e é por meio de Cristo que os corações são libertos da ansiedade. E este mandamento é exatamente para isso. Para que nós tenhamos consciência de que viver ansioso é viver uma vida incompatível com a fé cristã, e que nós venhamos combater e vencer a ansiedade. Não há desculpa que será aceita. Esse viver ansioso é viver em pecado. Mas o que significa não andeis ansiosos? Não viveis ansiosos. Nós vamos entender o seguinte. A ansiedade, ela tem uma origem espiritual, certo? Não é? Não foi exatamente a desobediência do homem a Deus que produziu a ansiedade? Então, a psicologia trata a ansiedade como uma doença física. E o que eles dão para o homem para resolver o problema? Remédio. Mas a Bíblia não oferece remédio. A Bíblia oferece para o homem, e na verdade é único remédio verdadeiro para a ansiedade é também espiritual. Ele diz: não andeis ansiosos, não vivam ansiosos. Tá certo? Só que é preciso fazer uma distinção aqui.
O que o mandamento do Senhor está nos dizendo não é que nós não possamos sentir ansiedade em momento algum. Não é esse o mandamento. O mandamento é que nós não venhamos a deixar a ansiedade dominar o nosso coração. Você entende? Quando a ansiedade surge, é preciso combater. Mas como? Ir no psicólogo, no psiquiatra e tomando remédio? Não. É preciso pegar a receita bíblica e aplicar aqui o ensinamento do Senhor para essa questão da ansiedade. Como é que se vence a ansiedade? Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, ou seja, não é possível que um crente viva assim. Mas antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então preste atenção. A ansiedade tem a sua raiz na questão espiritual. E tem também a sua cura na esfera espiritual. A ansiedade foi produzida pela rebelião de Adão ao mandamento de Deus. Agora a cura para a ansiedade é o homem, pela fé em Cristo, voltar-se a Deus e obedecê-lo. Não é por isso que o crente ele precisa ter atitudes frente à ansiedade. Qual é a primeira atitude? Sejam em tudo conhecidos os vossos pedidos plenamente diante de Deus. Veja que é muito simples. O homem só vive ansioso se ele não colocar isso em prática. É muito simples. Qual a primeira atitude para ser liberto da ansiedade? A primeira atitude é simplesmente pedir a Deus. É orar, é pedir a Deus. Por isso Paulo diz assim, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Amados, é preciso pedir a Deus que você e eu, quando virmos a ansiedade presente no nosso coração, sejamos livres da ansiedade. Mas pedir como? Como é que se pede? Isso precisa ser plenamente pedido. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo não quer dizer que Deus precisa ser informado que você está ansioso, porque Deus já sabe tudo. Lembra que nós lemos lá no Sermão do Monte, Jesus dizendo que o vosso Pai Celestial já sabe de tudo que vocês precisam? Então, quando nós vamos pedir a Deus algo, nós não vamos informar a Deus sobre algo que Ele não sabe. Então, isso precisa estar na nossa mente. Quando você vai fazer um pedido a Deus, diante das suas aflições, você vai fazer seus pedidos conhecidos diante de Deus, em que sentido? O que Paulo quer dizer com isso? Vossos pedidos plenamente conhecidos. Ele quer dizer o seguinte, que quando você for pedir a Deus que liberte o seu coração da ansiedade, você não pode pedir de modo genérico. Você precisa fazer seu pedido plenamente diante de Deus. O que quer dizer isso? Há pessoas que oram a Deus assim, abençoa todas as coisas em nome de Jesus, amém. Isso é um pedido genérico. Ou outros que dizem assim, abençoe toda aquela família. Isso é um pedido genérico. É preciso definir o que você está pedindo. É preciso especificar os motivos que estão causando a ansiedade em você. O que está causando a ansiedade? Seu pedido tem que ser plenamente conhecido diante de Deus. Você precisa especificar. Meu caso é que meu pai é muito bravo, então eu preciso especificar diante de Deus. O meu problema é lá na faculdade que tem um problema com o professor, você precisa especificar diante de Deus. O meu problema é que lá no meu trabalho a empresa não está indo bem, não está pagando meus... Você precisa especificar diante de Deus. Senhor, é porque eu estou com uma doença. Especifique diante de Deus. Essa especificação não é para que Deus tome conhecimento, Ele já sabe o que você tem, muito antes de você saber o que tem. Mas para que então eu preciso detalhar a causa da minha preocupação? Porque esse detalhamento não vai mudar a Deus, mas vai mudar o meu coração, vai libertar o meu coração. Muitas vezes apenas o fato de você conversar com uma pessoa sobre determinada coisa já não alivia o seu coração. Agora imagina, meu irmão, um filho de Deus buscando a face do Senhor, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim.
Liberta-me disso, Senhor. Está preocupando muito meu coração. Eu estou muito ansioso por causa disso. Isso está acabando comigo, está me despedaçando. Me ajuda, Senhor. Seus pedidos têm que ser plenamente conhecidos diante de Deus. Essa verdade é a seguinte: você precisa lançar diante do Senhor toda a sua ansiedade. Você entende? Isso está escrito na Bíblia, em 1 Pedro 5,7. Isso que Paulo quer dizer aqui. Ó. Você quer vencer a ansiedade? Comece por aí. Vá buscar a face de Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta e diz: meu Pai, eu entrego ao Senhor o motivo da minha ansiedade. O meu problema é esse aqui. O meu problema é esse. Você precisa lançar diante do Senhor a sua ansiedade. Quando você faz isso, você transfere isso do seu coração para Deus. Quando alguém ora e insistentemente ora e o coração continua ansioso, o que isso significa? Que essa pessoa não está confiando em Deus. Não está tendo fé suficiente para crer que Deus é poderoso para mudar a situação. Ou não, de acordo com a vontade dele. Porém, a razão aqui é a seguinte: os nossos pedidos, a razão da nossa preocupação, para que nós não andemos ansiosos, tem que ser plenamente conhecidas diante de Deus. Como? Por meio da oração, das súplicas e de ações de graça. Veja, ao invés de se render à ansiedade, o que é que a Bíblia exorta o homem a fazer? Buscar a Deus. Você entende que foi exatamente isso que causou a ansiedade lá no jardim? A comunhão entre o homem e Deus foi rompida. Mas agora, por meio de Cristo, eu sou justificado pela fé, tenho meus pecados perdoados, sou novamente unido a Deus e agora eu posso me achegar a Deus por meio da oração, e eu devo fazer isso para que o meu coração não seja dominado pela preocupação e pela ansiedade. Porque o ponto aqui é o seguinte: e se a ansiedade entrar no meu coração, e se eu começar a me sentir ansioso e eu não fizer nada? Assim como qualquer outro pecado, o que é que esse pecado vai produzir? Ele vai dominar você. Você simplesmente não vai conseguir vencê-lo. Então, a pessoa se manter inerte diante da ansiedade, inevitavelmente a levará a ser vencido pela ansiedade. Por isso que Paulo diz: faça seus pedidos diante de Deus através da oração. O que é oração? O que é súplica? O que é ação de graça? Orações são nossos pedidos contínuos. Assim como o Senhor Jesus ensinou no Sermão da Montanha, a oração dominical, ali existem 6 motivos contínuos de oração, que num outro momento nós vamos falar sobre isso. Aquilo é uma oração que nós devemos fazer continuamente. Orar a Deus, né, ao nosso Pai, a pedir perdão pelos nossos pecados, pedir a Deus que não nos deixe cair. Isso são orações, são pedidos contínuos. Mas as súplicas, elas são nossos pedidos urgentes. Você não tem pedidos urgentes? Sempre tem. Alguém doente, alguma questão, isso são súplicas. É aquela oração mais intensa diante de uma necessidade. Mas como é que tem que ser isso? Você tem que fazer orações e súplicas com ações de graças. O que é ações de graças? Ação de graças é o reconhecimento do crente pelas bênçãos que ele já recebeu de Deus. São orações de gratidão a Deus. E aqui Paulo está dizendo o seguinte: se você fizer teu pedido plenamente conhecido diante de Deus, com orações e súplicas, não é suficiente. Tem que ter ações de graças. Por que tem que ter ações de graças? Né, um dos escritores bíblicos, um intérprete bíblico, diz que uma oração sem gratidão é como um pássaro sem asa. Ela não sobe, não vai diante de Deus. Você precisa se lembrar das coisas que Deus já fez. E isso vai produzir efeitos em você. Você lembra daquele Salmo 103,
que eu continuamente menciono é o que o rei Davi, já velhinho, estava fazendo. Dizendo, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O que Davi está fazendo? Davi está orando, agradecendo a Deus pelas bênçãos que ele havia recebido na sua vida. E nós devemos continuamente fazer isso. Porque quando no passado a nossa vida ficou difícil, Deus nos abandonou? Quantas vezes nós pedimos a Deus em momentos de desespero, fizemos orações e súplicas, e o Pai nos ouviu e nos atendeu? Quantas vezes Deus nos livrou? E lembrar a nós mesmos disso traz paz ao coração, acalma o nosso coração diante da adversidade. Quando nós ficamos doentes, devemos nos lembrar de quantas vezes ficamos doentes, de quantas vezes Deus nos restaurou. E isso acalma o coração. Então entenda que quando você age assim, quando eu ajo assim frente à ansiedade, quando eu aplico este versículo 6, a mim mesmo, ele vai produzir um resultado. Qual o resultado que orações, súplicas e ações de graças produzem? Está aí no verso 7. Diz, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ele diz o seguinte, que quando o coração começar a se sentir ansioso, e o Filho de Deus for buscar a face do Pai com orações, súplicas e ações de graça, qual vai ser o resultado? Qual é a promessa de Deus diante da atitude? Vai continuar ansioso? Não. O que vai ser produzido no coração? A paz de Deus. Uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Mas, para falar sobre a paz de Deus, nós precisamos entender que a Bíblia fala de 3 tipos diferentes de paz. Que aqui é um tipo de paz e no verso 9 ele fala de outro tipo de paz. Então vamos parar um instante para a gente fazer esse esclarecimento. O que é a paz de Deus? Bom, a Bíblia diz, e nós estudamos aqui por alguns finais de semana, que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Então existe a paz com Deus, e essa paz com Deus nos é dada por meio da justificação. Essa paz é permanente, ela não muda. É o meu relacionamento restaurado com Deus. Você entendeu? Esta é a paz com Deus. Não é? Então é um estado de relacionamento entre o homem e Deus. Essa paz de Deus que o apóstolo Paulo diz aí, não diz respeito a esse relacionamento, mas diz respeito a um sentimento do coração. O que é a paz de Deus? É aquele sentimento de paz e tranquilidade que a pessoa sente porque ele orou a Deus e ele confia em Deus e que Deus o abençoará. Quando a pessoa realmente ela crê e confia em Deus, a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, ou seja, muitas vezes nem quem recebe essa paz de Deus a compreende direito. Pois se você fosse lá para o tempo do profeta Abacuque e pudesse perguntar para ele, como que ele poderia estar em paz e se alegrando no Senhor, sendo que milhões de pessoas estavam sendo mortas? Ele viveu no tempo do cativeiro babilônico, quando o Império Babilônico invadiu lá e matou um monte de gente, e ele estava em paz. Como que é possível isso? Essa é a paz de Deus. Como que Paulo escreve aqui essa carta aos Filipenses da prisão, esperando a sentença de morte, falando sobre a paz com Deus, a paz de Deus. Como que ele estava em paz assim? Porque quando a pessoa ora, suplica e agradece a Deus por tudo que Deus fez por ele, a paz de Deus, ela ultrapassa o entendimento. Ou seja, você podia perguntar para Paulo, como é que você está aí no meio dessa prisão, passando fome e frio, sozinho, abandonado, como que você está em paz aí? Paulo, por certo, não saberia explicar.
Porque a Bíblia diz que essa paz ultrapassa a nossa capacidade de compreender essas coisas. Só que esta paz ela pode ser sentida onde? E diz que a paz guardará o coração e os pensamentos. Essa é a paz de Deus. Ela guarda o coração e os pensamentos. Onde que a ansiedade ela realmente começa? Ela entra na mente e desce para o coração. A mente se preocupa e o coração então fica ansioso e perturbado. E aqui a Bíblia diz que a paz de Deus ela faz o caminho contrário. Ela guarda o coração e guarda os pensamentos. O que a paz de Deus faz? A palavra guardará aí mostra que é como se a paz de Deus ela guardasse o nosso coração, impedisse a ansiedade de entrar no nosso coração. É isso que a paz de Deus faz. Ela guarda o coração para que o coração não seja torturado pela ansiedade. Porque realmente a ansiedade tortura. Ela angustia, ela causa perturbação, tristeza, sofrimento, traz sofrimento à ansiedade. E quando o homem ora, suplica e agradece a Deus, a paz de Deus guarda o coração dele e os seus pensamentos. Guarda a mente para quê? Para que a mente não seja invadida por pensamentos de angústia e de sofrimento. Essa paz, ela é chamada de paz protetora, porque ela guarda realmente o coração e a mente, não permitindo que a ansiedade, que a preocupação inquiete esta pessoa. E onde que reside essa paz? Qual é a origem dela? A paz de Deus, que guarda o coração e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso que você acabou de ler é uma promessa de Deus a todo aquele que está em Cristo Jesus. É por causa de Cristo que nós recebemos a paz de Deus. Você precisa entender isso com a máxima urgência. Deus só te aceita por causa de Cristo. Deus só nos tolera por causa de Cristo. Nós com Cristo temos tudo, sem Cristo não temos nada. A paz de Deus nós só temos por causa dele. E por que nós temos esta paz por causa de Cristo? Porque ele suportou o castigo que nos traz a paz. Foi ele que suportou o castigo que nos traz a paz. Portanto, a paz que nós recebemos é por causa do que Cristo fez por nós. É por causa da cruz de Cristo. É preciso aprender estes princípios. E é preciso aprender mais uma coisa que Paulo diz aí. Que está aí no verso 8. Paulo diz assim, se há mais alguma coisa a fazer, ou seja, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, o que você tem que fazer com isso? Você tem que pensar nisso. Ou seja, Paulo aqui nos dois versos seguintes, ele continua tratando do quê? Qual assunto? A ansiedade. Por onde que a ansiedade entra mesmo? Pela mente. Ou seja, o que Paulo quer dizer aqui? Paulo está dizendo o seguinte. Assim como o primeiro passo para acalmar o coração e a mente é orar ao nosso bondoso Pai, o primeiro passo é esse. Entrou a ansiedade, a solução tem que vir de dentro para fora. Certo? Mas o segundo passo para você lidar com a ansiedade é afastar a sua mente de tudo que causa ansiedade e preocupação. Quer ficar ansioso e preocupado? Assiste o jornal. Assiste o jornal. Você vai ficar ansioso e preocupado. O que a Bíblia diz que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que nos afastar das coisas que nos trazem ansiedade e preocupação. Então, você se afastou das coisas que trazem preocupação? Agora você precisa encher a sua mente de alguma coisa. Do que você precisa encher a sua mente? Dos assuntos espirituais. Você entende que notícias, elas trazem perturbação, ansiedade, preocupação? Você entende isso? Quando você olha lá para a guerra que está acontecendo
lá em Israel, ou lá na guerra da Ucrânia, outras guerras estão para acontecer, outras. O que isso traz? Ansiedade e preocupação. Você olha para os indicadores financeiros, você vê para a crise que está acontecendo aqui na Argentina, você olha para a crise na economia americana, você olha para a situação da Rússia, você olha para os países se organizando e se armando, o que isso traz? Preocupação, ansiedade e angústia. Então tem que evitar tudo isso e encher a sua mente do que é bom. O que é bom? Veja lá a relação que Paulo faz. Tudo que é verdadeiro você precisa colocar na sua mente. Então isso significa que tudo que é mentira você tem que afastar da sua mente. Você tem que encher a sua mente daquilo que é verdadeiro. Você tem que também colocar na sua mente aquilo que é honesto. Então isso significa que você tem que afastar da sua mente tudo que é desonesto. Você tem que sempre fazer essa distinção. Isso aqui é bom para mim, isso aqui é ruim para mim. Isso vai me aproximar mais de Deus, isso vai me levar para mais longe de Deus. Isso vai me trazer paz ou vai me trazer preocupação. Então, em resumo, o que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: encha sua mente do Evangelho. Pense sobre o céu. Pense sobre Deus. Encha sua mente de Cristo. Assim como a palavra de Deus nos ordena que você tenha o seu coração cheio da palavra de Cristo, que você pense, que você medite na palavra de Deus que você acabou de ler, que você medite no culto que você acabou de participar. Coloque estas coisas na sua mente, se afaste dos assuntos terrenos e coloque a sua mente nos assuntos espirituais e eternos. Qual a consequência? Isso vai trazer paz ao seu coração cada vez mais. Por isso que a palavra diz que Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme nele. Está lá em Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Coloca a tua mente em Deus. Pensa em Cristo. Pensa na cruz. Há 2 anos atrás, mais ou menos, nós estudamos toda a trajetória de Cristo do Getsêmani até o dia da ressurreição dele. Toda a angústia de Cristo no Calvário. Pensa nisso. Medita sobre isso. Coloca na sua mente, começa a pensar no que é bom. E mais, além de você pensar no que é bom, há mais alguma coisa para você fazer. E no verso 9. E dito, e o que aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai. Ou seja, não adianta você receber tanta informação boa e não colocá-las em prática. Não adianta você ouvir falar sobre como não se vive ansioso e não praticar o que você ouviu. Há vários modos de você aprender sobre como lidar com estas coisas. Você pode aprender como você está aprendendo hoje. Você pode receber isso pela graça de Deus, com a iluminação do Espírito Santo. Uma hora o Espírito Santo vai lá e ilumina sua mente para compreender uma parte da palavra. Você pode receber isso. Você pode ouvir e aprender. Você também pode ver o procedimento das pessoas. Que há pessoas que diante das calamidades e catástrofes, como é que elas se comportam? Caem em desespero, choro e pranto? Não, continuam em paz, igual a Abacuque, igual o apóstolo Paulo, igual todos os crentes queimados na fogueira, crucificados, jogados nas arenas. Como é que eles estavam nos últimos instantes de vida, na iminência da morte? Em paz. Por que estavam em paz? Porque eles praticavam essas coisas. Porque eles, quando viam o sentimento de ansiedade, o que eles faziam? Iam diante de Deus com orações, súplicas e ações de graças. Veja, o que Paulo quer dizer aqui para nós é o seguinte: não é suficiente um conhecimento intelectual. Hoje as pessoas têm muito conhecimento intelectual da Escritura, muito conhecimento intelectual de determinadas doutrinas, mas o que é que quase não se vê? As pessoas praticando o Evangelho. As pessoas praticando o Sermão do Monte. Isso é quase que inexistente. Por isso a Bíblia nos exorta: aprenda e pratique.
Se você aprender e não praticar, isso não vai ter qualquer efeito benéfico para você. Na verdade, o efeito será maléfico. Porque quanto mais conhecimento se tem e menos se pratica, mais a pessoa está desobedecendo a Deus de modo aberto. Mas, se praticarmos o que a palavra de Deus nos ordena, o que o verso 9 diz, aí o encerramento, Paulo diz o seguinte: se você praticar, o que vai acontecer? O Deus de paz será convosco. Nota aí que Paulo fala da paz de Deus e depois fala do Deus da paz. E existe também a paz com Deus da justificação. São todos termos diferentes. Você não precisa gravar todos na tua mente. Mas o que Paulo quer dizer aqui? O que significa isso? Se você praticar, o Deus de paz será convosco. Você sabe qual é uma das razões pelas quais os crentes hoje sentem pouco a presença de Deus? Você sabe por que os crentes mais antigos sentiam mais a presença de Deus? Que talvez há pessoas que me ouvem hoje que nunca sentiram a presença de Deus. Você sabe por quê? Porque não praticam nada que aprendem. Deus, ele se manifesta, é sentida a presença dele quando o crente pratica o que aprende. Quando ele põe em prática. E essa é uma das questões. Você tem que transpor essas sagradas letras para a sua vida prática. Você precisa reagir assim diante da ansiedade. Porque quem pratica a palavra de Deus, o que ele tem? Ele está em paz com Deus. Ele tem a paz de Deus e o Deus de paz está com ele. Como é que se vence a ansiedade? Você lembra? A nossa conclusão aqui. Como é que se vence a ansiedade? Primeiro, entenda, suplique ao Espírito Santo que te dê profunda convicção do enorme pecado que a ansiedade é. Certo? Primeiro passo, faça isso. Entenda isso. Vocês lembram que eu comecei por aqui? O mundo trata a ansiedade como algo normal. Mas a Bíblia trata isso como pecado. Quem é que pode convencer o homem do pecado? Só o Espírito Santo. Então peça que o Senhor te dê convicção desse pecado também. Assim como a avareza, a mentira, vários outros pecados você já pode ter abandonado, mas permanecendo nesse. Você precisa abandonar o pecado da ansiedade também. Comece por esse caminho, entendendo a enormidade do pecado da ansiedade. Segundo, faça da ansiedade um objetivo de oração tua diante de Deus. Aprenda a lidar com isso. Você vai se ajoelhar diante de Deus? O que está preocupando? Olha o seu coração. Tem gente que se ajoelha e vai falando. A Bíblia diz, não se precipite a dizer palavra alguma diante de Deus. Você não pode orar assim. Deus te vê como um tolo. Pensa no que você vai orar. Faz uma lista. Faz uma lista. Ou pega a Bíblia, pega uma parte da Bíblia. Pega essa parte que você aprendeu hoje e faça disso uma lista de oração diante de Deus. Faça disso uma oração contínua. Pois assim como no passado você já viveu em outros pecados, e esses pecados foram então conhecidos, foram combatidos e vencidos, agora você tem esse para vencer. Peça a Deus, o segundo passo. Terceiro, vigia seu coração. Começou a surgir ansiedade, vá diante de Deus logo. Começou a perturbar o coração e a mente, vá logo em oração, não deixa o pecado da ansiedade assumir o seu coração. Em quarto lugar, o que você deve fazer? Preencha a sua mente com aquilo que é bom. Afasta a sua mente dos assuntos terrenos. Faça isso pelo bem da sua própria alma. Quanto mais dos meios de comunicação, quanto mais redes sociais você usar, quanto mais televisão você assistir, quanto mais você ficar assistindo bobagem, mais o seu coração vai tender a ser um coração ansioso. Mas preencha a sua mente com coisas boas e espirituais. Quinto lugar, confie em Deus. Como diz o salmista no Salmo 37,4, ele diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Você já viu? Eu já vi às vezes isso acontecer. A pessoa ela vai e faz uma lista de oração de tudo que preocupa o coração dela, de tudo que deixa ela ansiosa. Ela está ali orando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o coração continua ansioso.
Por que o coração dela não foi liberto se a Bíblia diz que quem faz isso recebe a paz de Deus na hora? Qual a razão? Ela não confia em Deus. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, ou seja, entrega toda a tua vida a Deus, todas as tuas preocupações diante do Senhor, e depois que você lançar suas orações diante de Deus, o que você tem que fazer? Seu coração tem que confiar em Deus. Deus é poderoso para curar a doença, Deus é poderoso para restaurar o casamento, Deus é poderoso para salvar o filho, Deus é poderoso para manter a empresa lá, Deus é poderoso para manter você aqui. E assim como Deus te sustentou até hoje, Deus vai te sustentar até o dia que Ele resolver te chamar na presença dEle. Confia nele. E a Bíblia diz que tudo mais Ele fará. Então, confie em Deus, esse é o quinto passo. Ore, confie em Deus, porque Deus fará sempre o melhor. Muitas vezes o melhor que Deus fará não é o que você quer, só que será sempre o melhor de Deus. E isso você não consegue muitas vezes entender do lado de cada sepultura. Há coisas que Deus fará que será melhor para você, que você só vai entender depois desta vida. Que você vai entender, olha, por que aquilo aconteceu? Por que Deus não livrou daquela situação? E você vai entender que Deus fez sempre o melhor. Por isso, em Romanos 8, a palavra de Deus, ela nos avisa que todas as coisas, não algumas, todas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como? A morte de alguém pode contribuir para o bem? Como um acidente, como uma tragédia, como um problema insolúvel pode contribuir? Você não consegue entender aqui. Mas do lado de lá da sepultura você vai entender. Certo? Então esse é o quinto passo. Confie em Deus, Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Ainda que aos olhos humanos pareça que Ele não te ouviu, que Ele falhou. Não, Deus está te ouvindo. E Deus fará o melhor. Não por tua causa, mas por causa de Cristo. Tá certo? Sexto e último é o seguinte. Aplique na sua vida diária isso. Aplica. Decora estes versículos. Você tem um coração ansioso? Todos nós temos. Isso é tendência do coração humano. Só que a única diferença é a seguinte. Aquele que aplica o ensino bíblico é aquele que não aplica. Aquele que só conhece intelectualmente e não faz uso dele. Então aplique estas coisas ao seu coração e você vai ver que o seu coração será liberto de todo sentimento de ansiedade. Você quer ter paz? Você quer viver tranquilo? Então faça seus pedidos conhecidos diante de Deus com oração, súplica e ações de graça. Amém? Pai, nós te louvamos por mais uma vez sermos enriquecidos por tua palavra. Te louvamos, ó Deus bendito, por toda a tua graça em nos ensinar, Senhor, como devemos viver diante de ti. Bendito seja o Senhor que nos faz olhar para o pecado na perspectiva bíblica, que nos faz conhecer, Senhor Deus, esses lados do pecado que nós naturalmente desconsideramos e vemos como normal. Mas ajuda-nos, Senhor. Ajuda aqueles dentre nós que têm um coração ansioso, para que possam, Senhor, aplicar estas verdades, crendo, buscando o Senhor, confiando em Ti, ó nosso bendito Pai, de que o Senhor nos ouve e o Senhor nos abençoará. Guarda-nos debaixo da Tua mão, Senhor. Abençoa-nos por Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.